E aí, gente? Tudo bem com vocês? Tudo certo? Daqui a pouquinho tem aquele mestre ali, ó, Geraldo Rufino. Que honra, Geraldão. Prometo ser breve aqui. Tudo bem, gente? Tudo certo aí? Só tirar minha chave do carro aqui. Escuta, vamos falar. Me chamaram aqui, me ligaram e falaram assim: Paulo, fala um pouco de comunicação, porque o povo está querendo entender para onde vai os rumos da mídia brasileira. E a gente vai discutir um pouco sobre esse consumo exatamente agora. Eu queria agradecer, em primeiro lugar, a Expo Empreendedor aqui, me apresentar. Sou Paulo, tenho 34 anos, pai da Lelê, meu cachorro chama Léo, sou comunicador, empresário, já apresentei alguns programas na Jovem Pan, já apresentei programas no SBT, no ano passado eu trabalhei no SBT, nas manhãs do SBT, e hoje a gente faz o nosso próprio canal no YouTube. Eu tenho uma empresa hoje que gerencia mais de 53 podcasts, muitos acho que vocês conhecem, inclusive, mas a gente vai falar disso já já. Eu quero já abrir a nossa conversa aqui, rapidamente, mostrando para vocês a realidade do consumo de mídia hoje no Brasil. Esse dado é um dado de fevereiro de 2025, ele se atualiza um pouco ao longo de cada trimestre, mas basicamente hoje a gente vai ter essa realidade. 2/3 da população brasileira que tem um consumo de mídia na televisão e 32% que vê o vídeo online. Aí você vai me falar: Paulo, mas só 32% do vídeo online? Vídeo online, eu estou falando de todos esses aplicativos aqui que vocês estão vendo. Disney, Globo, Netflix, YouTube, Prime Video, TikTok, Twitch. E aí você vai me perguntar assim: mas Paulo, como que mede a audiência hoje no Brasil? Existe um único instituto no Brasil chamado Ibope, que faz esse trabalho todo que eu estou mostrando aqui para vocês. E esse instituto, inclusive, por muitas e muitas vezes, é muito questionado, porque existem falhas nessa medição e eu vou explicar rapidamente por aqui. Por incrível que pareça, o Instagram não está computado aqui. Então hoje a gente tem uma medição no que se refere a consumo de mídia no Brasil que não está levando em consideração o Instagram. E aí eu quero fazer uma pergunta para vocês. Por um acaso vocês assistem TV e mexem no celular? Algum ser humano aqui faz isso? Vou refazer a pergunta. Algum ser humano que está aqui presta atenção no que está sendo exibido na TV ou presta atenção no que está sendo exibido no celular? Pois é. Eu quero aqui explicar rapidamente para vocês o que é essa TV linear, né? E eu vou fazer uma diferença de dois modelos aqui com vocês e a gente vai juntos caminhar para uma discussão aqui. TV linear, eu estou falando dessas características aqui do consumo de mídia. Uma programação fixa, que tem lá os seus horários, aqueles horários bem definidos, pouquíssima personalização, produção muito cara, centralizada, não há muita interação com as pessoas. É a famosa e tradicional televisão que a gente está acostumado já de ver. Agora, a pergunta que todo mundo está se fazendo é: por que está havendo essa troca, né? Se você olhar aquele dado inicial que eu passei para vocês, há 10 anos, o número não batia 10% das pessoas ao vivo assistindo o celular. Esse número está avançando conforme, obviamente, a gente vai evoluindo a chegada na internet, as pessoas vão entendendo como é que se mexe, né? Mas as pessoas hoje, o que é a realidade delas? E aí é importante, assim, eu estou falando com empreendedores aqui, correto? Certo? Quem que é fora de São Paulo aqui? Alguém veio de fora de São Paulo? Ó, tem uma galerinha. De onde vocês vieram? Você é da onde? Mato Grosso. E o senhor? Rio de Janeiro. Tem uma galera. Tem alguém do norte aí? Bahia, Nordeste? Olha aí, ó. Onde? Natal. Pô, os caras andaram para chegar aqui, hein? Mas qual que é a realidade hoje das pessoas? Falta de tempo, certo? As pessoas estão com uma certa urgência. O conteúdo sobre demanda que eu vou explicar para vocês. A publicidade intrusiva, formatos mais longos. E aí um detalhe importante que
Eu não sei se vocês têm filhos. Vocês têm filhos? Quem tem filho aí, levanta a mão. Quem tem filho de menos de 10 anos? Eu tenho uma filha de 6 anos. Se eu falar para minha filha o que é TV aberta, ela não sabe. Ela não faz a menor ideia do que seja, porque ela só vê o YouTube, ela só vê os filmes, ela só vê... E assim, se os nossos filhos não sabem o que é, daqui a 20, 30 anos o negócio vai estar completamente diferente, né? E aí eu quero que vocês enxerguem assim, essa mudança de comportamento que está acontecendo, ela se traduz muito nisso, né? Então, por exemplo, antigamente aqueles programas de receita, lembram daqueles programas? Ana Maria Braga, Ana Maria Braga fazia receitas 1 hora, vamos ensinar como é que se faz o estrogonofe. Ficava 1 hora fazendo a receita do estrogonofe, e aí todo mundo ficava lá assistindo a receita do estrogonofe, etc. Só que a mesma receita do estrogonofe está no YouTube com um videozinho de 3 minutos. Né? É uma coisa assim, ninguém mais fica parado lá 1 hora, etc., para ver o negócio. E aí vocês vão entender junto comigo qual foi a real mudança dessa história. É essa daqui. Porque antigamente, nós usuários, nós pessoas que estamos, de alguma forma, consumindo mídia no Brasil, nós não mandávamos. A gente não mandava. E hoje, quem manda é o usuário. E uma pessoa pode ser um canal. Eu vi até aqui, encontrei antes a professora Rolopes, nem sei onde é que está a professora Rolopes, mas ela estava por aqui. A professora é uma influenciadora, tem 700 mil seguidores, só dá aula de português na internet, bombou. E ela, às vezes, é maior do que muita emissora por aí, viu? Tem vídeos que viralizam e que tem muito mais alcance do que muita emissora. E aí eu quero que vocês me falem, quem é este cara aqui? Vocês conhecem, né? Pois é. Esse cara aqui simplesmente conseguiu fazer com que a internet, né, o YouTube, ele passasse, no que se refere aos números de publicidade, de uma televisão aberta. E isso assim, gente, é surreal. Isso aqui é surreal. É uma mudança de comportamento das pessoas muito forte. E para quem lida com o mercado publicitário, vai entender o que eu estou falando. O mercado publicitário vai onde as pessoas estão. E aí, quando a gente vê isso aqui, quem um dia em sã consciência imaginou que um canal no YouTube ia ter mais direitos de transmissão da Copa do ano que vem do que a Globo? Oi? Se eu chego para vocês e falo isso em 2016, vocês vão olhar para mim e vão falar, esse cara aí não sabe nada, né? O que esse cara está falando? Agora, vocês percebem que a gente está no meio de uma mudança no que se refere à questão do consumo? E é isso que eu vou mostrar para vocês. Veja só, essa é uma notícia dessa semana. Não sei se vocês conhecem esse reality show. É um reality show que está há muitos anos na televisão. Muitos e muitos anos. E a notícia é essa. Os caras têm 5 vezes mais audiência no YouTube do que na TV. Isso reflete algumas coisas. E principalmente alguns desafios que a gente pode vir a ter, né? E o primeiro deles é isso aqui. Eu não tenho dúvida, essa é uma matéria, inclusive, de ontem, dia 24. Eu fiz questão de trazê-la aqui porque eu tenho certeza que vocês já devem ter ouvido a seguinte frase. Mas não é todo mundo que tem internet. Certo? Não é todo mundo que tem internet. Internet ainda é de uma parcela da população. Isso, ao longo dos anos, vai diminuindo, vai caindo, as pessoas vão tendo acesso à internet. Mas mais do que não ter acesso à internet, o problema hoje dessas 20 milhões de pessoas no Brasil que estão fora dessa nossa discussão aqui, é porque elas não sabem mexer. Muitas têm acesso, muitas sabem, inclusive, o que é a internet, sabe que tem lá o YouTube, não sei o que e tal, mas não sabe mexer, é meio desconhecido. Aí se você for analisar, por exemplo, os dados, os gráficos no que se refere a internet banking no Brasil, nós temos esse gráfico de crescimento. Então, isso aqui vai diminuir, não tenha dúvida. Daqui a 10 anos, a gente vai ter mais gente conectada, mais gente atenta. Eu estou falando tudo isso aqui porque se hoje todo mundo é um canal,
Todo mundo é um canal. Eu tenho o meu, a professora Rolopes tem a dela, o João Kepler tem o dele, o Geraldo tem o dele, todo mundo tem o seu canal. Qual que é o foco agora para a gente tentar se manter? E aí eu estou tentando fazer uma transmissão aqui do que poderia ser para o negócio de vocês, né? O foco tem que ser a credibilidade, porque o alcance a gente vai conseguir de alguma forma. E vocês vão me perguntar, Paulo, mas com tudo isso, visando o Brasil 2026, assim, do ponto de vista de mídia, qual que é o futuro? E aí eu respondo para vocês, eu não sou a mãe de Ná, eu não sei direito o que pode vir a acontecer, porque a mídia e o consumo de mídia ele vai mudando ao longo dos anos. Mas eu posso falar para vocês qual é o presente. E o presente é isso aqui. Muito Reels, muito podcast, muita live, muito short, conteúdos que são gerados ali pela própria pessoa, que a pessoa pode fazer quando ela quiser, onde ela quiser. E aí, talvez, essa frase aqui seja uma frase que possa fazer sentido no negócio de vocês, né? Nós não estamos falando de algo que retransmita alguma coisa. Então, nas redes sociais dos negócios de vocês, no perfil de vocês, às vezes a gente tem um pouco da ânsia, né? De falar, não, preciso vender aquele meu determinado produto. E aí você pega e fala exatamente na rede social o que é aquele determinado produto e você pouco faz isso. Que eu acho que é muito importante, que falta, principalmente no mercado, que é essa conversa na rede social, essa criação das histórias na rede social. E isso vai muito nessa linha. Eu hoje, depois vocês podem entrar no meu perfil, vou divulgar meu perfil. Hoje eu tenho aquela empresa de comunicação que eu falei para vocês, que faz a gerência de mais de 50 podcasts. 40% do meu faturamento hoje é disso aqui. Alguém já ouviu falar? Já? Já ouviram falar? Do Fakecast? O Fakecast nada mais é do que o seguinte. O que é o podcast? O podcast hoje, ele é como se fosse aquela reunião que você faz mensal com os teus clientes, toma um vinho, sabe aquela coisa? Vai chamar a galera, sabe aquela confraria? Vamos chamar de confraria? O podcast, ele é a confraria moderna. Porque você chama a galera para vir conversar, o cara dá palestra, não sei o quê, você faz todo aquele H com aquele determinado convidado e você está gerando conteúdo para aquela tua determinada plateia. Só que qual que é a coisa mais importante na internet? A coisa mais importante na internet é se ter autoridade para falar sobre algo. Você pode falar do que você quiser, mas você precisa ter autoridade. E por incrível que pareça, as pessoas hoje elas precisam sentar numa mesa de podcast, porque isso, no imaginário das pessoas, está no subconsciente da autoridade. As pessoas acham que quando tem uma pessoa sendo entrevistada num podcast, de alguma forma, ela está exercendo uma autoridade. E aí, necessariamente, vem o Fakecast. O Fakecast é o seguinte: uma inteligência artificial analisa o seu perfil no Instagram, vê todos os assuntos que você relativamente tem relação e faz o quê? Cria vídeos de 1 minuto com você sentado numa mesa de podcast, com um microfone ali de podcast, fingindo que está conversando com uma outra pessoa. Para quê? Para pegar o corte e mandar para a internet. Isso é 40% hoje do faturamento da minha empresa. Ou seja, as pessoas elas querem de alguma forma mostrar que elas são autoridades em algo e a inteligência artificial está ajudando nisso. Eu queria falar um pouco, rapidamente aqui, sobre esse momento que a gente está vivendo. Vocês se lembram, no passado nós vivemos um certo imperialismo, né? Daquela coisa da divisão Oriente versus Ocidente. Uma guerra fria, né? Estados Unidos, aquela coisa toda. Antigamente assim, coisa de 15, 20 anos, também não é tão antigo assim, mas nós discutíamos muito território, né? Não, Ocidente. A nossa cabeça ela funcionava muito do ponto de vista territorial da coisa, né? Hoje eu quero que vocês façam um exercício junto comigo, porque
a discussão não é sobre território. A discussão hoje, esse novo imperialismo, entre aspas, que nós estamos vivendo é quem tem o poder de apertar o botão para fazer você ter mais alcance. Essa é a discussão hoje. China versus Estados Unidos estão se degladiando no que se refere à tecnologia exatamente por isso. A disputa é essa, ou seja, nós estamos vivendo um novo imperialismo que não é territorial, não é uma disputa territorial, é uma disputa de poder. Poder muito claro de quem pode apertar o botão para fazer você e a sua mensagem chegarem a mais pessoas ou não. Essa é a discussão. E aí eu vou entrar numa parte agora que eu acho que pode fazer muito sentido para o negócio de vocês, né? Quando a gente fala de comunicação de massa, a gente está falando meio que de trator, né? Metralhadora. Pá, 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 pá. Joga para todo mundo, fala com todo mundo o tempo inteiro e meio que quem sobreviver ali, opa, você vai conversar mais. Aquele marketing mais de guerrilha, né, que sai atirando para tudo quanto é lado sem nenhum tipo de estratégia. Quando eu me refiro que a coisa da comunicação de massa ela está ficando mais para trás, o que eu quero dizer com isso? Hoje, para um determinado negócio, é o que o João Kepler falou aqui. Faz muito mais sentido você conversar com um determinado nicho de pessoas do que com a galera toda. Ele falou lá do pezão. Faz todo sentido. Você vai fazer um negócio direcionado, segmentado. Ou seja, a comunicação de massa e a tua estratégia de comunicação, ela tem que passar por isso, né? E aí, essa frase para mim, hoje, está norteando muito o meu trabalho e norteando muito todos os conteúdos que a gente produz, o que a gente faz, né? Porque se antes a força estava no volume, ou seja, a quantidade de pessoas que você estava falando, hoje ela está na relevância. Ou seja, vamos parar para pensar assim, tive um vídeo que foi assistido por 1 milhão de pessoas. Quantas vendas você fez? 10 vendas. Tive um vídeo que foi assistido por 3.000 pessoas, mas tive 70 vendas. Não faz sentido. Então hoje a força do negócio não é mais apenas o volume. As pessoas elas querem conversar com as suas bolhas. Sejam bolhas de clientes, bolhas de relacionamento. E isso faz mais sentido. Falando de televisão, vocês se lembram da época que a TV era o centro da sala e da atenção de todas as famílias no Brasil, né? Vamos juntar, vamos assistir ali ao jornal e tal. E hoje, essa mesma TV está disputando com a palma da nossa mão, né? E aí é uma coisa interessante, né? Quando a gente fala, o apresentador X. Hoje os apresentadores deram lugar aos criadores de conteúdo, porque se você de alguma forma faz comunicação e não cria conteúdo, do que adianta? Não faz o menor sentido. O horário nobre, aquele antigo horário nobre da televisão que a gente viu, hoje é quando vocês quiserem, a hora que vocês quiserem. E aí o mais importante de tudo, vocês, cada um aqui, são um canal e isso aí pode surtir muito efeito prático para cada um. Espero que tenha feito sentido. Essa é a minha rede social. A gente está fazendo um trabalho grande aí de produção de conteúdo. Se vocês tiverem interesse, é só seguir ali nas redes. Espero que tenha sido útil aqui para vocês o que eu falei. Obrigado, viu, gente? Valeu.